Nesse mês de junho, um filme maravilhoso está fazendo 40 anos. São Os Caça-Fantasmas de 1984. Um filme que já tem 40 anos. Todas as suas sequências não foram tão boas quanto esse filme. Um filme que fala sobre fantasmas, sobre caçadores de fantasmas que são cientistas, são parapsicólogos. Mas assim, em relação a fantasmas, você já viu alguma vez? Será que a neurociência explica os fantasmas? Será que esses fantasmas podem ser reais? Bem, hoje nós vamos falar sobre o filme Caça-Fantasmas e a neurociência dos fantasmas. Eu sou Tiago Nascimento, neurologista e nerd, e seja bem-vindo ao Neuronerd. Será que dá para enquadrar em algum gênero o filme dos Caça-Fantasmas? É difícil, é um filme de comédia, é um filme de ação, é um filme de sessão da tarde, né, que você se diverte, tem ficção também junto, essa questão dos fantasmas, deles usarem armas nucleares, olha só, para poder combater e prender esses fantasmas. É um filme que tem gêneros ali junto, não dá para enquadrar em um só. Bem, o filme foi lançado lá em 1984, é um filme que ele foi dirigido pelo Ivan Reitman e foi escrito pelo Harold Ramis e pelo Dan Aykroyd. Dan Aykroyd vocês devem conhecer, um ator famoso. E da onde vem a origem desse filme? Dan Aykroyd sempre foi uma pessoa espiritualizada, né? Então ele gostava muito de discutir sobre esses assuntos. Discutiu com seu amigo John Belushi e eles pensaram em fazer um filme que seria um filme que eles iam lutar e prender fantasmas no decorrer do tempo, viajando no tempo. Mas acabou que Belushi morreu em 1982, então 2 anos antes do filme ser lançado. E aí se tornou inviável essa ideia, né? Aí que partiu para essa outra ideia de o quê? De cientistas que viram esses fantasmas, começaram a acreditar nesses fantasmas, cientistas que eram parapsicólogos, e aí eles iam justamente combatendo essas situações, tinham um chamado, né? Eles tinham uma base, onde essa base eram chamados para poder enfrentar esses fantasmas, né? Combater esses fantasmas que estavam lá perdidos, né? Nem todos os fantasmas eram ruins, mas eram fantasmas que às vezes estavam lá soltos e eles tinham que prender para cuidar, né, das outras pessoas, proteger a sociedade, digamos assim. Os caça-fantasmas fizeram um sucesso incrível na década de 80. Pense aí que elenco, né? Bill Murray, a gente sabe que ele já é uma figura, interpretando aí o Peter Venkman, o Dan Aykroyd, grande comediante, né, e que a gente sabe da importância do Dan Aykroyd, o Ray Stantz, o Harold Ramis, que aí é o Egon, e o quarto caça-fantasmas que entra depois na história é o Ernie Hudson, que tem até depois um comentário, né, sobre essa questão dele ter sido escanteado um pouco, ser mais coadjuvante, né? Ele interpreta o Winston Zeddemore. E tem atores que também eram famosos na época, como a Sigourney Weaver, lá do Alien, né? Que ela interpreta a Dana Barrett. O Rick Moranis, devem conhecer, que ele interpretou o Louis Tully. E aí você vê um elenco bacana. Não se acreditava muito que um filme de comédia pudesse se investir tanto. De comédia que eu falo assim, um dos gêneros, né? Custou 25 a 30 milhões, só que o filme vai lá e arrecada 200, quase 300 milhões, né? Então, assim, foi um sucesso, né? Os outros filmes não conseguiram ter tanto lucro, porque se tornou mais caro fazer filme e arrecadou nessa faixa, mais ou menos, de 280, no máximo 300, mas são filmes que hoje são mais caros, né? A produção, né? Então a gente vê que esse filme realmente é o filme que vocês devem assistir. É um filme que eu acho que assim não envelheceu, eu acho que dá para assistir hoje ainda, é um bom filme, é um filme divertido, né? Agora vamos para a questão do fantasma. Algumas vezes você está em casa sozinho lá e escuta um barulho. Aquele barulho realmente aconteceu, você vai lá ver, não acha nada, você tenta justificar aquele barulho de alguma forma. Às vezes você acha que viu um vulto. Por que acontece isso? Por que será que acontece para a gente ter essa sensação, às vezes, que a gente viu o fantasma? Ou algumas pessoas até dizer, não, ali é um fantasma. Né? Tem uma certeza de uma presença ali naquele local. De onde vem isso? A dúvida que a gente sempre fica, né? Será que nosso cérebro ali está pregando alguma peça para aquela situação que eu estou ouvindo aquele barulho, que eu estou achando que tem algum vulto ali? Ali começa a ter pequenos erros de interpretação, aquelas informações que nós
filtramos muitas vezes, nós deixamos de filtrar, porque a gente recebe informações o tempo inteiro. O modo como o nosso corpo vai reagir a essas informações vai depender da situação que a gente está. O medo acaba que ele interfere nessa percepção do que vemos, do que ouvimos. Nós ficamos mais alertas, nós ficamos mais vigilantes, nós estamos preparados para um perigo. Por quê? Porque foi interessante para a nossa sobrevivência. Então, lidar com perigo, lidar com medo é importante para a sobrevivência, justamente para estar bem adaptado. Só que muitas vezes ele pode levar a padrões irracionais. Então é como se o córtex frontal, que é a primeira região que ela tem um poder de racionalidade, ela começa a elaborar coisas aí. Então ela pode ter um pensamento um pouco mais irracional. E aí a gente vai ter áreas mais ativas, outras que são o quê? Além do córtex pré-frontal com esses pensamentos irracionais, que às vezes a gente diz é desligado o córtex pré-frontal, não é bem desligado, né? Ele tem os pensamentos que naquela fase inicial ele pode estar menos funcionante, mas depois ele passa a se tornar funcionante também, só que com essas ideias mais irracionais. Será que ali eu estou tentando justificar algo com a minha vivência, com o meu conhecimento? E aí, outras áreas que vão estar influenciadas nesse processo vai ser o quê? A amígdala, o hipotálamo, que são regiões que fazem parte do sistema límbico. E além disso, a substância cinzenta periaquedutal. Então, são regiões que elas somadas, elas vão dar essa informação pra gente. E aí, de repente, você acorda lá no meio da noite, seu córtex pré-frontal vai interpretar que tem algum perigo ali, você acordou, você olhou ali para uma forma humana à noite no seu quarto, onde não deveria estar alguém. A amígdala vai receber essa informação, e essa informação prepara você, prepara esse hipotálamo, que depois vem aquele sentimento de pânico, de medo e a ativação posterior da substância cinzenta. Então, muitas vezes você pode escutar um som também. Pô, esse som será que foi o quê? Será que foi um monstro? Será que foi um bicho? Será que foi um animal? Vamos ter a função da substância cinzenta periaquedutal dorsal, né? A parte que fica ligada próximo à periaquedutal, do aqueduto, do quarto ventrículo. Ela vai estar ali próximo desse ventrículo que fica aqui nessa parte posterior aqui, próximo ao cerebelo, que é esse mini cérebro que nós temos aqui. Como toda situação de medo, né? De novo, nós temos o sistema de luta ou fuga ativado. E aí eu vou ter taquicardia, além do coração acelerado, vai ter todo aquele processo de ir para uma luta. Os músculos vão estar preparados. É a hora do meu sistema digestivo estar funcionando? Não, então ele vai parar. Então todo o processo de luta ou fuga, minha pupila vai estar mais dilatada. Lógico que a pessoa pode lutar ou fugir. E em algumas situações a gente vai estar lá paralisado de medo. Pode acontecer essa situação. A gente não sabe como a gente vai reagir. Então, todo esse processo vai estar ligado a essas regiões também. Por que será, então, que algumas pessoas veem ou ouvem fantasmas? Muita coisa vai interferir aí. Primeiro, a gente sabe que existe aquele filtro que eu falei. A gente recebe informações que muitas vezes nós não estamos nem percebendo. Eu não vou perceber que eu estou com meu braço em cima da mesa se eu estou fazendo outra atividade. Minha atenção está voltada para outra atividade. Mas quando o medo entra em jogo, isso muda. A gente começa a justificar de alguma forma aquilo. Né? Que eu imaginei, a pessoa invadiu o quarto à noite. Quando eu olho para aquela estrutura que parece uma pessoa, acontece um fenômeno, uma que a gente chama de pareidolia. Esse fenômeno de pareidolia é o quê? É o mesmo fenômeno que quando a gente olha para a nuvem, a gente vê ali alguma forma. Então a gente vê o rosto de alguém, a gente vê algum objeto. Então são coisas que não têm aquela forma, mas nosso cérebro processa como aquela forma. Então muitas vezes no medo você cria pareidolia. Então pareidolia é justamente isso. Tem um estudo que é bem interessante, que foi colocado pessoas de frente para aquela sensação da TV, fora aquela sensação não, aquela apresentação da TV fora do ar. E ali ficou olhando para aquela TV e foi perguntado, né, se a pessoa estava vendo faces ali naquela televisão. Os pesquisadores, eles botaram ali algumas alterações que pareciam realmente faces e botaram alguns que não tinham faces nenhuma. O que eles perceberam? Que as pessoas que mais veem fantasmas, elas viam mais faces ali. Inclusive nas telas onde não tinha um sinal de face. Que o cientista, que o pesquisador não tinha botado nada ali característico de face. Então, as crenças, será que essas crenças que a pessoa traz
previamente faz com que ela veja mais fantasma, ou seja, a pessoa que já vê mais fantasma, ela vai ver mais fantasma. Ela vai justificar aquilo. Então aí o córtex pré-frontal atua, né? Então temos uma atuação aí, né? Tem algo que ele busca uma lógica, ele busca um sentido. Nós, seres humanos, sempre buscamos ter uma resposta para as coisas e a justificativa das coisas. Pode acontecer também uma pareidolia, vamos dizer assim, sonora. Então, de repente, você tem uma expectativa, por conta de sua crença, de ouvir uma voz. Aquela voz você vai ouvir. Né? Quantas vezes a gente ouve uma voz assim, que, será que ali foi meu nome, alguém chamando? Quando vai ver, não tem ninguém. Outro estudo bem interessante, eu vou botar depois esses estudos nas referências, fala sobre os donos de animais, muitas vezes, ouvirem o animal retribuindo como um eu te amo, alguma coisa assim, para alguma situação, de botar comida. Então, às vezes, o dono tem aquela expectativa, ele pode ter aquela sensação que ouviu. Então, seria uma pareidolia sonora. Lógico que tem situações que as pessoas podem até falar de não só ver, de não só escutar, mas como sentir o toque. É basicamente essa história da mesa. Se minha atenção não está aqui para que eu tô com o braço na mesa, eu não sinto. Mas a partir do momento que chega o medo, essa sensação do braço tá aqui vai aparecer. A gente tem uma coisa que a gente chama de cegueira inatencional. O que é isso? É uma cegueira que acontece porque eu não tô olhando, não tô focado naquilo. Então, quantas vezes você já foi procurar uma chave em um lugar que você sabe que você botou, ela realmente está nesse lugar e você não viu? Esse toque fantasmagórico pode acontecer. Muitas vezes a sensação de toque justamente porque você não estava prestando atenção que seu braço estava encostado em alguma coisa. Aí você sente aquela sensação de que um fantasma te tocou. Então, um outro estudo foi feito, né, com pessoas e um robô. E o que acontecia? As pessoas eram vendadas, era solicitado que a pessoa botasse o braço para frente e que tocasse no robô. E que fizesse ali algum desenho, algum tipo de toque específico. Um outro robô que não foi informado, que estava nessa sala, o outro robô oculto, fazia esse mesmo toque nas costas do indivíduo que estava fazendo o toque na frente e fazendo o mesmo movimento. Então algumas pessoas descreveram que era como se a mão dele ali projetasse uma outra mão que tocasse nas costas. Então a gente tenta justificar aquele toque. A gente tenta justificar algo fantasma agora. Então, e a sensação de um fantasma, outros descreveram também. Então era como se outra pessoa estivesse tocando nas costas, né? Então nossa atenção, muitas vezes, quando a gente está ali tenso, a gente está ali focado em alguma coisa, a gente pode não sentir. De repente, quando a gente está num ambiente que é um ambiente novo, um ambiente que a gente não conhece, a gente está com medo, a gente pode sentir essas sensações como algo de fantasma mesmo. Então, quais são os pontos, assim, que são pontos importantes disso que eu falei? Nós temos aí, primeiro, uma vigilância excessiva. Então estamos ali mais vigilantes para tudo que está acontecendo, estamos tentando prestar atenção em tudo e buscando justificativa para tudo. Nós temos também toda essa ativação do sistema límbico, incluindo o córtex pré-frontal, incluindo a substância cinzenta, periaquedutal. Nós temos uma interferência aí das nossas crenças. Nossas crenças, elas interferem diretamente. Então, é um viés de expectativa. Nós sabemos que ali deve ser uma casa mal assombrada. Então, você vai tender mais a ter esse sentimento. E por último, a pareidolia. Seja a pareidolia visual, né, de você estar vendo e estar ali vendo algum objeto, seja a pareidolia auditiva, e muitas vezes até o toque fantasmagórico também associado a isso. Então, são várias situações que fazem com que a gente entenda que ali tenha um fantasma, né? Os caça-fantasmas se transformaram numa franquia multimilionária. Os fãs costumavam dizer no filme dos caça-fantasmas que o Danny era o coração dos caça-fantasmas, o Harold era o cérebro, o Bill era a boca e o Ernie era a alma. Então, olha que interessante, né? E como esse primeiro filme ele marcou mesmo, né? Deu origem a séries, desenhos, né? Jogos de videogame. E aí, depois sai lá em 89, 5 anos depois do primeiro filme, o segundo filme que não fez tanto sucesso. Pensaram-se em fazer um terceiro filme, mas foi quando o Egon, o ator que faz o Egon, né, o Rami, ele faleceu. E aí saiu um reboot com as mulheres, né, que foi lá por volta de 2016. Também não fez tanto sucesso, ele teve muita crítica. Eu acho até que é um filme bom. Tem até o Chris Hemsworth,
o que faz o Thor aí, né? Nesse filme. Eu acho um filme até engraçado, bom, não é um filme dos melhores, não é como o primeiro filme, mas é um filme bom. 2021 tentam renovar de novo, ou seja, desconsideraram o filme das meninas e aí tentam agora com as crianças, né? Em 2021 saiu Afterlife e agora em 2024 saiu Império de Gelo, que não foi um filme bom também. Ainda não assisti esse Império de Gelo, né? Mas pela crítica o pessoal fala que não foi tão bom. E assisti o de 2021, que é o Afterlife, que assim não foi tão empolgante não quanto o primeiro filme dos Caça-Fantasmas. Com certeza aí o primeiro filme vai carregando aí, eu espero que saia algum filme bom. Outra coisa interessante desse filme é que a música, o Ghostbusters, do Ray Parker Jr., foi uma música que fez muito sucesso, né? Em outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa música, tá certo? Eu recomendo demais que vocês assistam o primeiro filme, é maravilhoso. Vamos nessa, gente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, tá certo? Eu tô aí sempre trazendo novidades no canal. Então não esquece, gente, de deixar o like nesse vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Divulga para pessoas que possam gostar desse vídeo, que gostam de neurociência, que gostam de cinema. Eu tô aí para poder divulgar, para poder a gente conversar um pouquinho, ter esse bate-papo legal sobre o mundo neuronerd. Beleza, pessoal? Então, boa semana e vamos lá!